Muito bem, vamos falar aqui na Jovem Pan News agora sobre educação. Isso porque a Universidade Federal do Paraná lançou aí, né, a convocação para aqueles candidatos cotistas, para que eles se apresentem e passem, então, pelas bancas de validação do vestibular. A Bruna Fröner vai trazer os detalhes pra gente. Bom dia, Bruna. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. O candidato, então, atenção candidatos, né? Candidatos inscritos no vestibular 2023 da UFPR para as vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Esses candidatos já podem consultar o comprovante de encelamento para as bancas de validação de autodeclaração. As bancas serão realizadas de forma remota pela internet entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro. Os candidatos devem acessar, então, o site do Núcleo de Concursos da UFPR, que é nc.ufpr.br, para verificar a data e hora em que devem se apresentar, assim como o link para acesso à banca virtual. Foram convocados para as bancas 1.067 candidatos inscritos na categoria pretos e pardos, 38 da categoria pessoa com deficiência e 2 indígenas. No momento da banca, os candidatos devem portar documento oficial de identidade com foto. Eles devem também utilizar dispositivos com câmera, microfone e alto-falante, pode ser computador pessoal ou então dispositivos móveis, né? E é importante que os candidatos se certifiquem de ter uma conexão segura de internet para evitar, então, interrupções de comunicação durante o procedimento da banca, tá? Tem várias informações também ali no núcleo, né, da Universidade Federal, que as pessoas podem, então, acessar para conferir, né? O resultado das avaliações das bancas de validação será publicado a partir do dia 7 de outubro, lá no site do Núcleo de Concursos da UFPR. Os candidatos que desejarem contestar o resultado terão, então, os dias 10 e 11 de outubro para recorrer. Rafa, volto com você. Obrigada, Bruna. É questão de cotas, mesmo depois de tantos anos, ainda é bastante polêmica, mas eu vou dizer só o seguinte, Riva, nessas eleições a gente também tem uma questão de validação, digamos assim, para quem se apresenta em alguns critérios que coincidem com critérios de bancas de universidades públicas, que estão gerando aí bastante polêmicas. Por exemplo, a questão da cor dos candidatos, né? Tem os candidatos, a gente viu o fato, por exemplo, o ACM Neto, aqui no Paraná a gente também teve candidato ao Senado, por exemplo, que num ano declarou uma cor, no outro ano declarou outra. E aí, né, explica dizendo que é como se sente. E questiona, inclusive, o que é chamado de tribunal racial, quando você determina. No caso do ACM Neto, a gente pode pontuar porque é fato, não deu muito certo a estratégia de se aproximar dessa questão, né, de uma minoria negra, porque houve uma rejeição do eleitor, era o primeiro nas pesquisas e foi apontada a declaração de cor como um fator preponderante para a queda. Mas tem muita gente que considera esse um elemento menor da discussão política. De fato, ganhou aí peso, né, porque teve espaço midiático para esses candidatos que acabaram decidindo trocar de cor, digamos assim, na hora de fazer a sua declaração em comparação com outras eleições. E tirar proveito eleitoral disso é um absurdo, né? A ACM Neto fez isso porque ele é um homem que sempre foi de direita e centro-direita e precisava pegar um voto progressista para levar a eleição no primeiro turno e não deixar que o PT lá encostasse nele na Bahia. Mas tem candidato que a gente declarou, entende, né, que faz esse tipo de movimentação até com uma certa ironia em relação ao ou para pegar fundo eleitoral. Ou em relação a essa ironia no sentido de dizer assim, questionar como se fossem pautas mais da esquerda, essa questão das minorias e tal. Não é só declaratório, gente. Você precisa comprovar. Como se comprova? Fenotipicamente. Aparência. É simples assim. É como na banca, que vão fazer aí. Vamos ver se é pardo, se é preto, se é pardo, se é caucasiano, de que etnia você é, para poder dar essa garantia, né? E ela é pela característica física, ela é fenotípica, ela não é por opção autodeclaratória. É fenotipicamente que você diz. E, gente, vamos ser bem honestos, são pautas importantíssimas da comunidade negra no Brasil? Claro que são. São necessárias pautas de inclusão. Agora, não dá para fazer brincadeira com isso ou querer tirar proveito da situação. Acho que o brasileiro acordou. Chega de tirarem proveitos de situações e de minorias e seja lá o que for. Isso não é mais concebível. E o brasileiro já viu isso, né, Rafa? Chega, né? Foi uma vergonha o que esse ACM Neto fez lá. Uma absoluta vergonha.
Pois é, virou pauta aí das eleições, seja nesse sentido de tentar colar com o eleitor ou então de fazer uma provocação, né? Ao que é exatamente bandeiras, por exemplo, de uma linha ideológica diferente da sua e daquele candidato conversar. Zoação mesmo. Conversar de maneira irônica, né? Fazendo até um certo deboche, talvez, digamos assim, com relação ao que são as pautas que têm muitas vezes uma identificação maior com o pessoal da esquerda.